somos estudantes do segundo ano, técnico integrado em administração no IFMG Campus Avançado Ponte Nova, e hoje viemos falar um pouco mais sobre um dos elementos de destaque do nosso campus, que são as políticas de permanência. Para esse episódio tão importante e tão esclarecedor, a nossa convidada é a assistente social Débora Brumano. Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos começar conhecendo um pouco mais da sua formação. Então, conta pra gente como você se interessou por essa área da assistência social e como exercer esse papel aqui dentro do nosso campus. Meu nome é Débora Brumano, me apresentar ao público, né? Foi um prazer o convite de vocês, adorei a ideia de poder estar aqui falando de um assunto tão importante, né? E além de ser um assunto importante, eu acho que é um assunto que a gente deve divulgar dentro do campus, porque a gente percebe que algumas vezes o estudante ele deixa de ter acesso, né, a um direito dele por falta de informação, falta de saber que existem alguns programas voltados para essa política de permanência dentro do Instituto, né? Sobre a minha formação, eu sou formada em Serviço Social pela PUC Minas. Eu vou falar para vocês um segredinho, eu me formei em 2007, não pensem quantos anos eu tenho, isso aí eu não quero falar sobre isso agora, não cabe ao assunto, mas enfim, né, eu me formei em 2007. O curso de Serviço Social, gente, eu vou destacar um ponto aqui que você me perguntou, o que me levou a interessar pela área de assistência social, né? A área de assistência social, gente, ela é uma política pública, né? E é uma área específica, uma das áreas de atuação do assistente social, né? O curso de serviço social em si, ele abrange outras áreas de atuação que vão além da área de assistência social, né? Normalmente as pessoas conhecem, fazem referência ao assistente social como se ele fosse formado em assistência social, mas não. Né, o assistente social ele tem uma formação no curso superior de 4 anos em serviço social, né? Abrange a política de assistência social, como também abrange outras políticas, saúde, educação, né? Então vai muito além da política de assistência social. Para começar a falar um pouco assim do meu interesse, né? Eu sou natural de uma cidade pequena aqui próxima, que é Piedade Ponte Nova, e nasci lá, vivi lá durante a minha infância, adolescência, e quando eu estava já no final do ensino médio, né, eu percebi que eu gostaria de escolher uma profissão para mim. E eu sempre fui uma pessoa, assim, que quando eu era criança e adolescente, eu participava de muitos projetos que tinha lá na cidade. Eram projetos de igreja, tinha uma pastoral da criança que eu gostava de atuar, além de movimentos sociais que tinham lá na cidade, movimentos que eram movimentos sociais específicos lá da escola, que tinham, eu sempre gostei muito de participar disso, né? Chegou um momento em que eu precisei de fazer uma escolha profissional e quando eu fui fazendo os testes vocacionais, sempre caía para a área de humanas, né? E aí, cheguei a pensar numa possibilidade de fazer curso de pedagogia, de fazer direito, e eu conheci uma assistente social que era lá, atuava no meu município e eu achava muito bacana o papel que ela desenvolvia. Eu comecei a ler mais sobre as profissões que estavam interligadas à área de humanas e que eu poderia sentir uma afinidade a mais. Até que quando eu li sobre o serviço social, eu achava que era aquilo ali que eu queria seguir, eu vi que era uma área que abrangia muito, era um campo muito amplo de atuação, então aí eu resolvi fazer o serviço social. Naquela ocasião era muito difícil, porque o local onde eu morava, eu teria que ir embora, e teria que ficar numa cidade muito grande, porque era muito difícil o acesso à educação superior para a gente que morava, né, nessa região nossa, né? Hoje a gente está numa outra realidade, mas naquele momento eu decidi, eu falei, não, eu quero fazer serviço social e vou tentar, né? Aí tentei em Juiz de Fora, tentei em Belo Horizonte e Caratinga também, que era uma das cidades mais próximas. E até que optei por ficar na PUC Minas,
porque era uma instituição que era em Belo Horizonte, era mais fácil de deslocamento e tudo mais. Enfim, exercer essa profissão, né, aqui no Instituto, na área de educação, ela é muito desafiadora, né, assim como outras profissões também, sabe? Para eu fazer um pouquinho assim, para falar um pouco dessa minha atuação, eu vou falar um pouquinho para vocês como que é construído a atuação do assistente social na área de educação, porque é uma política que conta com este profissional assistente social efetivamente, em que é garantido, isso tem muito pouco tempo, né? E surgiu, de fato, com as ações voltadas para assistência estudantil nos institutos e nas universidades, né? Então, assim, eu gosto de ressaltar isso, gente, que por mais que é uma coisa que tem sido construída, né, dentro do Instituto, mas é algo que também tem sido construído dentro da profissão, da categoria profissional, tá? Porque não é só no Instituto, é uma luta constante para a inserção do assistente social na educação, é uma luta da categoria profissional, né, e que perdura há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, eu concluí a graduação em 2007 e em 2007 o meu trabalho de conclusão de curso foi voltado para a inserção, da importância da inserção do assistente social na educação, né? Então, assim, é uma luta que existe há muitos anos, são poucos profissionais que são concursados, que estão na área, né, atuando em Instituto Federal. Então, assim, isso é muito pouco tempo. Nós somos nós temos um núcleo de assistentes sociais que fazem um trabalho enquanto reitoria que atende o Instituto como um todo nessas demandas de análise socioeconômica cultural, né? Então, assim, a gente vivencia desafio dia após dia para manter um trabalho de qualidade e também para ampliar enquanto categoria profissional, né, a atuação. Então, aí, desde 2017, né, que eu estou aqui no Instituto e eu faço parte, né, dessa equipe multidisciplinar aqui do campus, que a gente tem pedagogo, assistente de alunos, técnico em assuntos educacionais e outros mais, e vai para além do setor pedagógico, né, que eu atuo também dentro da equipe multidisciplinar, né, com os docentes e, enfim, né? Então, assim, a gente vive um processo que é desafiador porque o atendimento do assistente social, o atendimento dentro da instituição da educação, ela vai além da esfera escolar, né? Além da escola. Tem muitas questões sociais que envolvem o estudante e que vão para além da escola, né? Que estão relacionados ao contexto da família. Então, assim, a gente tem um papel muito importante nessa articulação com a família, né? E com outros programas que tem disponível no município, né? E nos municípios vizinhos. É o que a gente chama de rede, tá? Muitas questões que às vezes vem que pode dificultar a permanência, dificultar o aprendizado do estudante. Então, é nesse viés que vem a atuação nossa aí enquanto equipe multidisciplinar, né? Em constatar, encaminhar, orientar, elaborar projetos que possam minimizar os efeitos agravantes que impossibilitam a permanência e o êxito escolar desse estudante. Então, como o nosso tema é sobre as políticas de permanência aqui no campus Ponte Nova, gostaríamos de saber quais são elas. Então, hoje, para falar de política de permanência, gente, eu queria ressaltar aqui que a política de permanência ela vai muito além da assistência estudantil, que é o que a gente tem hoje, instituído aqui dentro da instituição, que é normatizado e é regulamentado, e que é feito, né, pelo campus Ponte Nova, tá? Porque esse ano, por exemplo, a reitoria, ela criou uma comissão para discussões sobre essa política de permanência,
no intuito de fortalecer essas ações, porque essas ações elas vão além da assistência estudantil, que são ações pedagógicas, organização curricular, inclusão, formação pedagógica. Então, assim, além da assistência estudantil, tem muitos outros que a gente possivelmente no futuro aí vai ter implantado no Instituto, tá? Vai ter implantado no Instituto, porque isso é um tema que tem sido discutido de melhorias aqui para o nosso campus, tá? Na verdade, são melhorias para o Instituto em si, né? Dentro da assistência estudantil, nós temos 5 categorias, que é muito importante eu falar sobre elas, que é a categoria de critério socioeconômico, o mérito acadêmico, as necessidades educacionais específicas, as visitas técnicas, eventos e esportes, tá? A política de assistência estudantil, gente, ela engloba além do setor de serviço social, vai além da assistente social do campus e ela envolve a equipe multidisciplinar, tá? A gente tem aí hoje no nosso campus a Bolsa Permanência, que é um auxílio de cunho socioeconômico, né? E a gente teve aí no período de pandemia, que eu não posso citar, que está englobado dentro dessa categoria aí do auxílio socioeconômico, que foi o auxílio digital emergencial de internet, né? Que a gente concedeu aí computadores e acesso à internet neste período de pandemia, né? Essas são ações da assistência estudantil de cunho socioeconômico. E a gente tem também as ações que estão voltadas aí ao mérito acadêmico, que é monitoria, visita técnica também, né? E participação em eventos e esportes, né? Esportes são os jogos escolares e essa participação em eventos é quando o Instituto, ele tem um programa que ele custeia, né? Viabiliza um recurso financeiro para ajudar o estudante a participar destes eventos, seja eventos dentro do país ou eventos aí no exterior, tá? Agora que sabemos quais são essas políticas, queremos saber quais categorias de estudantes que têm acesso a elas. Então, essa categoria, gente, de acesso, ela é muito variável de acordo com a categoria do programa, né? Eu vou citar um exemplo aqui, se for um estudante, eu vou puxar a sardinha aí para o programa que eu estou à frente, né? Que é do auxílio socioeconômico da Bolsa Permanência, né? Para participar, o estudante participar da Bolsa Permanência, a gente lança um edital anualmente. Esse edital ele é específico e tem como grupo prioritário de atendimento o estudante que tem renda per capita de até um salário mínimo e meio, né? Mas nada impede que outros estudantes também possam participar. Isso depende muito do recurso. Na hora que a gente vai fazer essa análise socioeconômica, a gente avalia. Se a gente tiver recurso disponível, a gente pode atender o público que tenha além de um salário mínimo e meio, tá? O estudante, para participar, ele tem que estar matriculado em um curso que é presencial no Instituto, tá? E estar matriculado em pelo menos 2 disciplinas para poder participar desse processo seletivo, tá? Esses são um dos critérios para participar desse processo da Bolsa Permanência, tá? Mas aí eu vou falar um pouquinho assim, por exemplo, a monitoria. Quem que participa, qual que é a categoria que vai participar da monitoria, né? O estudante que ele estiver apresentando um baixo rendimento escolar, que queira ampliar esse conhecimento em determinada disciplina. Hoje, por exemplo, a gente tem monitoria no nosso campus de português e de matemática, né? E é isso. As ações voltadas para os jogos escolares também, né, inclui todos os estudantes num contexto geral, né? O que é importante ressaltar, gente, é que essa categoria em si, para acesso, vai depender muito da categoria do programa da assistência estudantil,
né? Mas normalmente, num contexto geral, ela pode englobar qualquer perfil de estudante, né? Porque essas ações, elas estão voltadas para a permanência do estudante, né? E para minimizar alguns efeitos que dificultem a permanência desse estudante. Então, temos várias ações que viabilizam a permanência desse estudante na instituição. Então, agora que já sabemos quais são as políticas e quem tem acesso a elas, a gente gostaria de saber se os recursos do governo federal estão sendo suficientes para manter elas aqui no nosso campus. Nossa, gente, isso é uma historinha desde quando eu cheguei aqui no campus. Desde quando eu entrei aqui, não era suficiente e ainda não é o suficiente, sabe? Cada ano que passa, fica um pouquinho mais difícil de manter esse programa e de atender o maior número possível de estudantes, né? Por exemplo, eu vou mais uma vez falar e ressaltar da política da política de assistência estudantil voltada para a Bolsa Permanência de Auxílio Socioeconômico, que é a política aí que envolve o maior recurso, né, para manter a assistência estudantil no campus. A gente tenta, dentro da demanda que é apresentada, atender pelo menos os estudantes que têm uma maior necessidade de permanência aqui no campus, que é um alto grau de dificuldade em permanecer. É o que a gente chama de perfil A. Isso está especificado dentro do edital da Bolsa Permanência, tá? A gente prioriza o grupo de perfil A e perfil B. Se houver disponibilidade financeira, a gente atende aos estudantes que a gente considera de perfil C, tá? Só para explicar um pouquinho, são índices, gente, de vulnerabilidade social que é utilizado e é específico e é privativo ao assistente social. No momento em que a gente tem essa inscrição em edital, a gente vai ver o que a gente tem de recurso e vai dividir esse recurso de acordo com este perfil. E assim, eu confesso que a cada ano que passa fica mais difícil da gente fazer essa seleção, porque a gente tem que analisar esse índice de vulnerabilidade social, né, um índice de vulnerabilidade socioeconômico e verificar o que a gente tem de recurso aí no decorrer do ano. A gente ainda, mesmo tendo essa organização, a gente ainda corre risco, né, de ter corte do recurso, né, e enfim, né, mas a gente percebe que a cada ano que passa, se for a gente analisar o perfil daqui do campus Ponte Nova, hoje a gente consegue atender por questões de referência aqui da região e por questão também do número de estudantes que procuram o programa, né? E que realmente, de fato, eles vão até o fim no processo seletivo, tá? Porque a gente percebe aí que, às vezes, o estudante ele se inscreve, ele não envia a documentação toda, então acaba sobrando recurso, porque o pedido dele é indeferido e ele acaba não concorrendo. Então, a gente acaba atendendo um perfil a mais aí, tá? Mas, assim, é precário, é angustiante e, assim, voltando agora do período do que a gente ficou em ensino remoto emergencial, a gente vai, inclusive, rever como que vai ficar essa questão do orçamento, que, de fato, é importante para cada campus, porque tem sido insuficiente, sim. Tá? Sim, infelizmente. E para finalizar, Débora, uma pergunta bem pessoal. Se você um dia acordasse e virasse presidenta da República ou ministra da Cidadania, e tivesse o poder de criar uma política de permanência, qual seria? Gente, eu acho uma responsabilidade muito grande eu acordar assim como presidenta e já poder modificar uma coisa bem legal assim. Mas assim, uma coisa que eu percebi e que tem me inquietado muito, além dessa, né, a gente já falou aí de um ponto importante que é a questão orçamentária, que se eu acordasse como presidente pudesse melhorar isso aí, eu poderia, mas eu acho que o que é mais urgente e que tem me inquietado muito é a questão da saúde mental dos estudantes, sabe? Eu acho que eu tentaria fazer um projeto voltado para isso,
para minimizar esses efeitos aí, que eu acho que a pandemia, ela trouxe várias questões aí que irão afetar as nossas vidas, não só a vida dos estudantes, mas a vida profissional, de todos os profissionais, de qualquer pessoa, de qualquer cidadão. Então, assim, eu acho que eu faria um programa voltado para a saúde mental, sabe, dos estudantes. Eu acho que é algo que ainda falta no campus e é algo que a gente vai ter que ampliar uma discussão dentro do núcleo de assistentes sociais do IFMG para verificar se a gente pode construir algo voltado para isso, né? E no mais é isso. E já tem algum projeto assim em andamento ou pelo governo mesmo? Porque existe algum auxílio que precisa de um especialista, um psicólogo na instituição? Então, a gente tem alguns campos, né, que são maiores dentro do Instituto, que fazem algumas ações voltadas para a saúde, né, que tem um setor em específico que fazem ações conjuntas aí com alguns profissionais da saúde. Só que, assim, campos maiores, igual Ouro Preto, São João Evangelista, campos que não são campos avançados, tem um maior número de profissionais que atuam. Então, assim, infelizmente, nós aqui, a gente não tem essas ações por esse motivo, né? Por não ter profissionais que atuam diretamente na área de saúde. Mas nada impede que a gente crie esses programas dentro do Instituto. Tanto é que é algo que a gente vai ter que estudar bastante, vai ter que verificar como incluir essa questão da saúde mental desses estudantes dentro dessa política aí nacional de assistência estudantil, tá? Inclusive, a gente até, com o núcleo de assistentes sociais do IFMG, a gente pontuou que é urgente, é algo que está assim, intrigante, não é só aqui no campus Ponte Nova, é no contexto geral, pelo que a gente tem visto, a gente tem ouvido, né? A gente lê sobre isso, e eu acho que é o mais urgente. Eu acho que, enquanto presidente, eu tentaria fazer uma política aí voltada, porque a saúde mental, ela também engloba, né, a política de permanência, né? E se tivesse algo que fosse fácil de eu acordar assim da noite para o dia, eu acho que eu tentaria trabalhar essa área aí. Bom ponto. Tá? Bem, finalizamos por aqui, Débora. Muito obrigada por essa conversa. Foi uma conversa muito interessante, com pontos muito essenciais para a comunidade ficar sabendo sobre o campus avançado Ponte Nova. E muito obrigada a todos que estão vendo esse vídeo e ouvindo esse podcast. E fiquem ligados para os próximos episódios. Obrigada. Tchauzinho, gente. Tchau. Tchau.